como é que nós aprendemos? 10% quando lemos, 20% quando ouvimos, 30% quando observamos, 50% quando vemos e ouvimos, 70% quando discutimos com outras pessoas, tempestade de ideias, 80% quando fazemos, quando colocamos em prática, executamos aquilo que temos aprendido, e 95% quando ensinamos aos outros. Então, eu pergunto, todos que ensinaram estão aqui aprendendo 95% do conhecimento. Então, em cima desse questionamento, eu pergunto, quando é que nós aprendemos 100%? Pode colocar a nossa. Quando é que nós aprendemos 100%? Paulo diz aos Coríntios, no capítulo, na sua primeira epístola, no capítulo 8, versículo 2, que ninguém sabe como convém saber. Aí eu acrescento, por mais que... quer bater foto? Não, se preocupe não, nós vamos disponibilizar isso aí tudinho, tá? No grupo, inclusive a questão da apostila, né? Nós conseguimos imprimir, falta de patrocinadores, né? Nós conseguimos imprimir só 80, nós temos ela em PDF, vamos disponibilizar no grupo para os irmãos, os irmãos que estiveram aqui, que quiserem essa apostila, né? Vão receber ela impressa, nós vamos imprimir mais a apostila, enquanto os dirigentes dos campos eclesiásticos vierem aqui, você manda o nome, a gente remete para vocês em mão, amém? Queridos, eu quero justificar aqui a ausência do diácono Guzmão Lins, que por motivo de saúde não pôde estar presente entre nós. Ele teria uma plenária também, a terceira, sobre a importância da escola bíblica, porém, em relação a este assunto, né, da importância da escola bíblica cristã, nós estamos fazendo volantes, nós somos volante em todo o estado de Pernambuco. Ainda tem muito campo eclesiástico que eu ainda não fui e eu preciso ir, mas claro, é porque é o cumprimento das escalas aqui na rede central, e normalmente sempre estavam me escalando na terça-feira, enquanto que as escolas aqui em Barreiro, só em Barreiro é terça-feira, não é? Então eu pedi, né, fiz uma justificativa, porque eu preciso viajar todo o estado de Pernambuco. Até onde tenho chegado, né, ainda não é 5% do campo eclesiástico total da Rede Esperança, tá bom? Nós estamos, eu e Saulo e demais irmãos, como coordenação aqui da Escola Bíblica Cristã, carinhosamente, como vocês ouviram o pastor Jonathan falar, que nós tratamos a escola, tá bom? Na caixa, né? Tudo bem, então vai ficar assim, porque eu vou trazer um assunto sobre a interatividade entre professor e aluno, falar um pouquinho do binômio ensino-aprendizagem, tá? Esse material vocês têm todo ele aí, a partir depois da página 12, antes da página 14, começa a parte do pastor Marcílio, né? E vai até a 17, eu acho, né? Não posso falar esse nome, né? Não falo não. Esse número para mim não existe mais. Então, é a interatividade entre professor e aluno, do binômio, meus amados e queridos irmãos. Os irmãos entenderam depois, né? Tá bom? Eu quero que os irmãos, para ganharmos tempo, nós temos aqui Eclesiastes capítulo 11, versículo 4, é o versículo texto que eu iniciei a minha temática sobre a semeadura. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca colherá. Então esta é a palavra do sábio Salomão com relação à colheita e com relação à semeadura. Toda vez que nós semeamos pouco e colhemos muito. Então eu costumo dizer que a partir do momento quando nós lançamos mão do arado, nós não podemos mais voltar para trás. Então a terra, ela começa a ser preparada para receber uma boa semente. Então Salomão está dizendo, quem não semeia jamais vai colher. Aquele que leva a preciosa semente, com certeza ele voltará trazendo consigo os seus molhos. Porém, é necessário nós compreendermos uma coisa: não se preocupe, enquanto educador ou professor que você seja,
sobre a colheita, porque existe requisitos básicos para que eu e você, nós possamos aprender mais e ensinar na escola bíblica cristã. De que forma? 2 palavrinhas-chave: competência e habilidade. Então, durante a minha plenária aqui, eu vou falar alguns termos que já foram falados pelos meus companheiros de vida eterna que me antecedeu, tá? Então, a competência e habilidade. Por exemplo, eu sou professor secular há 32 anos, tá? Então, ser professor é uma competência ou é uma habilidade? Então, tudo que eu estou falando está na apostila. Então, a habilidade, ela é um dom atribuído por Deus. Tem muitas pessoas que têm desenvoltura, habilidade para fazer coisas que às vezes você observa e se questiona: caramba, como é que ela faz isso? E às vezes você não tem aquela habilidade. Porém, tem muitas pessoas que têm habilidade e não têm a competência, porque a competência eu comparo com a vida de um educador, porque ser professor qualquer um pode ser. Agora, ser educador, mergulhar, né, nas entranhas do conhecimento e receber a graça do Senhor, são poucos que querem. Porque olhe, a escola secular, nós observamos que está cheia, irmãos, de professores, como nós já ouvimos aqui, só vão lá para despejar conhecimento. Eu, enquanto professor, busco sempre me qualificar para ser um educador, porque o educador, ele não vai abrir a sua mente para transferir aquilo que ele sabe para a mente de outro irmão, de maneira nenhuma. Então, eu apenas sou transmissor do conhecimento. Por exemplo, os irmãos estão agora olhando para mim e olhando também para a tela. Então, eu estou intermediando um conhecimento, onde eu estou transmitindo uma informação e os irmãos estão decodificando a mensagem que eu estou transmitindo. E eu sempre digo para os meus alunos: nunca aceitem 100% como fidedigno, verdadeiro, tudo que alguém fala. Pesquise, mergulhe. Então, naquela regra do conhecimento, isso é o complemento que te dá 100% de aprendizagem, mesmo que Paulo fala que ninguém sabe como convém saber. Então, nossos sonhos, objetivos devem ser uma busca constante, nós já ouvimos. Então, a interatividade entre professor e aluno no binômio ensino-aprendizagem é justamente um compêndio do que nós já ouvimos aqui, de todas as atribuições do ministério do ensino, né, do papel do verdadeiro do educador cristão, juntando com a importância da escola bíblica para a tua vida como educador e transmissor daquilo que Deus te dá por aquilo que você lê. Porque quando nós estamos nessa qualificação, nessa capacitação, é justamente para isso, né? É justamente buscar algo a mais daquilo que eu tenho um conhecimento, para que eu esteja como educador preparado secularmente e principalmente espiritualmente. Então, eu procurei aqui fazer um resumo básico dessa apostila, tá? E na observação de que até essa apresentação que eu fiz, ela vai estar disponível para os grupos, né, assim que desejarem, tá? Se observarmos, primeiramente também eu quero, se tiver algum erro de português aí, né, vão me perdoando em nome de Jesus, tá bom? Se observarmos todas as dificuldades, não semearemos e não alcançaremos nossos objetivos. Então, os nossos objetivos, eles têm que ter metas. Todo plano de aula, por exemplo, eu vivi a minha vida todinha fazendo plano de aula. Então, uma segunda capacitação virá. E virá com quem? Com muitos rostos que às vezes nós estamos vendo aqui. Então, nós vamos convidar presbíteros, evangelistas dos campos eclesiásticos para serem os ministrantes aqui na próxima capacitação. E nós vamos, né, como fazer isopo, né? Ninguém é tão grande que não possa se assentar para aprender, né? E tão pequeno que não possa se levantar para ensinar. Isso é muito importante, como já ouvimos aqui, tá bom? Então, nós vamos aqui fazer um slide só de introdução. Eu gosto da participação,
tá bom? Dos irmãos, para não me deixar falar sozinho. Vamos lá, introdução, leiam para mim. De tudo. As únicas coisas que não se podem dar um jeito, isto é, improvisar, adaptar, peraí, isso aqui é palavra do meu professor autêntico, o qual foi o meu inspirador na área da educação cristã, né? Desde dos meus 16 anos, trabalhando em escola bíblica dominical, aqui na rua São José, número 76, lá no Tocantins, mais quase 15 anos sendo superintendente de mais de 22 igrejas, que fazia parte da igreja sede, trabalhando ali no campo da Ceará de Seta, no estado do Tocantins, né? Ele foi o meu instrutor, o meu aio. Ele foi o meu pedagogo, que é o pastor de saudosa memória, que já foi falado aqui, Antônio Gilberto, né? Tive o privilégio ali no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, de conhecê-lo pessoalmente. Então essa é a frase dele. Escola bíblica, irmão, a gente não pode dar um jeitinho não, a gente tem que estar preparado. A gente tem que mergulhar no ensino. O autêntico ensino da educação cristã, por parte do professor, e a autêntica aprendizagem por parte do aluno, é aquilo que a gente não pode dar um jeitinho. Você já viu que tem professor que passa a semana toda? Olha bem, a escola, se ela for no domingo, você tem uma semana. Se ela for na segunda, você tem uma semana. Não importa o dia que é a escola bíblica na sua congregação, você tem uma semana. Professor, pastor, eu sou professor secular, eu trabalho. Irmãos, o tempo é você que faz. 10 minutinhos a cada dia dá tranquilo para você preparar uma boa aula. Você tem 7 dias para se qualificar. Então, lembre disso, eu não posso dar um jeitinho, improvisar, adaptar, porque infelizmente o insucesso, que a gente vai ver daqui a pouco, o insucesso, né, da escola bíblica decair em sua frequência é justamente isso aí. O aluno não sente a qualificação devida no seu professor. Então, a partir do momento que esse professor ele busca a cada dia ser um educador, ele tem e está adquirindo competência para a habilidade que Deus já deu a ele. Então ele está adquirindo o quê? O conhecimento, como diz Pedro na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 18, crescer na graça e no conhecimento. Então, como é que eu adquiro uma escola bíblica de qualidade? O caminho da educação cristã tem de ser percorrido sem se tentar encurtá-lo. Com atalho, portanto, nós precisamos de 4 pilares. Todos esses pilares estão apostilados aí. Então, esse pilar é o seguinte: eu preciso, enquanto educador que estou buscando ser, conhecer a minha regra de fé e prática, que é a palavra de Deus que me conduz. Então a palavra de Deus, olha irmãos, tem tantos versículos, mas quando eu olho ali para o relógio, eu sei que muitos irmãos ainda têm que voltar para os seus domicílios. Então leiam com carinho esse material. Esse material, irmãos, ele ficou tão caro para a gente, e Deus usou as nossas vidas aqui para disponibilizar da forma que vocês adquiriram esse material, em nome de Jesus. Utilize a fala desses 5 irmãos que escreveram aí e preguem, irmãos, preguem em cima disso aí. Sejam multiplicadores daquilo que vocês estão recebendo hoje aqui. Então eu preciso conhecer a palavra de Deus. João 8,32 diz isso: e conhecereis e ela vos para todo tipo de coisa, ela vai te libertar para o crescimento espiritual da tua vida. Nós observamos aqui, temos muito exemplo de irmão que se qualifica constantemente. Eu vou ser sincero para vocês, eu não sou velho não, mas eu já estou um pouco cansado, irmão, porque 32 anos de sala de aula, sinceramente, graças a Deus, Deus me deu condição de galgar o que eu sempre almejava como objetivo. Eu coloquei um objetivo na minha vida, e eu disse, né, eu utilizei, quando eu casei com a minha irmã, esposa Márcia, né, Cristina,
né? Então o que é que acontece? Nós não tínhamos nem os filhos ainda, eu tinha uma poupança, né? E eu tive que usar essa poupança para fazer uma primeira pós-graduação em 92, lá em Viçosa. Então eu comecei a me qualificar. Com essa pós-graduação, quando eu entrei no Serviço Público Federal, eu pulei 8 anos. Por isso que eu vou me aposentar ano que vem, se Deus quiser, né? Novinho, graças a Deus, e ficar só na obra de Deus, né? Então eu aproveitei as oportunidades, né? Então a busca do conhecimento, ela é individual, você joga como meta. Então qual era a minha meta? Eu sempre dizia, olhe, antes dos meus 40 anos de idade eu quero ter mestrado. Antes dos meus 50 anos de idade eu quero ter meu doutorado, porque a minha área secular, como professor do Instituto Federal de Pernambuco, fui por 20 anos lá no Tocantins, do Instituto Federal do Tocantins, e aqui já estamos há 13 anos em Barreiros, de volta, porque eu sou barreirense de meia tigela, tigela inteira, né? Nasci aqui na Rua da Usina. Então o que é que acontece? Eu coloquei metas. Agora, para que eu alcançasse essa meta, eu tinha que buscar como objetivo, e eu corri atrás, irmãos. Corri atrás, né? Eu viajava, saía de Barreiro toda semana, toda segunda-feira, 2 horas da tarde, para ir para Campina Grande, toda semana. O Instituto Federal me dava uma ajuda de custo de R$ 1.100 para combustível, e foram 4 anos, meus irmãos, 14, 15, 16, 17, né? E no mestrado foi pior ainda, porque nossos filhos eram pequenos, eu tive que ir para o Espírito Santo, deixei minha esposa, os 3 filhos lá. Eu tirava 30% do meu salário e mandava todo o restante do salário para minha esposa, e eu ficava lá, né, na minha senhoria. Eu fui muito bem acolhido por onde eu passei, irmão, por isso que eu sou muito grato a Deus. Então tudo que eu faço para Deus ainda é pouco por tudo quanto Ele tem feito para comigo. Então, crescimento espiritual. Então, no crescimento espiritual, vocês vão ver uma frase, eu acredito que é no próximo slide, de muito impacto para a nossa vida. E eu e você precisamos mudar o nosso comportamento, porque a aprendizagem é isso, é sinônimo de mudança de comportamento, que a gente vai finalizar mais ou menos nossa aula didática em cima desse particular. Então é necessário eu fazer o treinamento para servir ao Senhor, é o que tem aí na apostila. Eu preciso ser treinado e eu preciso treinar. Então, se eu estou sendo treinado, é para treinar os meus professores e os meus liderados, e ensinar com propriedade os meus alunos que estão lá na classe. Vou fazer uma pergunta que eu faço questão. Por onde eu passo, eu gosto de falar isso. Eu perguntei ao pastor Antônio Gilberto, lá no Espírito Santo, em Vitória, em 2009, perguntei para ele por que é que o povo da igreja não gosta de escola bíblica dominical. Na época nós éramos da dominical, né? Somos ainda. Por que é? Ele me respondeu com tanta simplicidade. Eu aproveitei, posso tirar uma foto com o senhor? Ele, pode, meu filho. Bati uma foto com ele. Aí ele disse assim, é porque o povo da igreja não gosta da área de ensino. Infelizmente. Mas quem é que pode mudar essa situação? Nós que estamos aqui. É nós. Porque a segunda capacitação, ela vai ser influenciada pelo que vocês fizerem lá no campo de origem. Quando eu fui para o Rio Grande do Sul, eu vi uma frase, que eu era supervisor pedagógico, eu vi uma frase interessante: não importa de onde você venha, não importa quem você é, o importante é que você possa fazer algo para melhorar o lugar onde você vive. Sabe por quê? Porque na estucada de uma fábrica de avião, aqui no Brasil, num paredão bem grande, estilo esse paredão aqui, né, aqui da rede central, está escrito com muita propriedade: nada quase certo é certo, portanto só o que deve ser feito certo é certo, se não estiver totalmente certo, então está. Então, se nós apropriarmos essas condições, nós sempre vamos buscar o quê? A perfeição. E é isso que Deus quer, que a gente se qualifique, que a gente se capacite dia após dia. Então isso irmãos, é crescer espiritualmente. Ilimitado, muito bem, ilimitado o conhecimento, né? Porque tem gente que fala assim, eu não tenho mais idade para aprender. Muito pelo contrário. Quantas pessoas idosas terminaram medicina?
Vocês já viram em redes sociais aí, pessoas assim, com idades avançadas, terminando o curso superior, né? Mas a quem muito é dado, muito será cobrado depois. Então aqui eu preciso também ter, dentro desses 4 pilares, uma renovação espiritual. Então aqui tem os textos bíblicos, né, com relação à renovação, para que eu possa mudar o meu comportamento na educação cristã e impactar o lugar onde eu vivo. Então na apostila está mais assim detalhado, os irmãos têm esse material aí. Então essa escola de qualidade que eu busco, não basta que os dirigentes e professores, né, as responsabilidades, como também secretários, como também os coordenadores da EBC, tenham cursos seculares de habilitação, ou seja, autodidata. Isso não é o importante. O importante é imperioso que conheçam sistematicamente a palavra de Deus e que sejam cheios do Espírito Santo. Isso é o mais importante. É você ser embasado no ensinamento da palavra de Deus. Você buscar fazer teologia básico, médio, bacharel. Você procurar se qualificar. Irmãos, tem tantos cursos de qualidade, né? Por exemplo, quantos já ouviram falar aqui do CAPED? CAPED, curso de aperfeiçoamento dos professores da escola dominical. Quem já fez CAPED aqui? Olha bem, tá vendo? 1, 2, 3, poucas pessoas fizeram CAPED, né? Com professores de alto gabarito, ensinando, né, nesse curso de aperfeiçoamento. E isso aqui, irmãos, esse material, eu tenho ele guardado desde a década de 90. Assim, em parte a gente vai melhorando, porque na nossa área didática, e a gente vai aperfeiçoando os nossos materiais, né? Então aqui é importante, na sua vida, você aprender sistematicamente a Bíblia, conhecer, né, a teologia, conhecer todos os tipos de teologias que existem, né, isso é sistematizar a Bíblia. Paracletologia, quando a gente fala em paracletologia, porque vocês observaram que nas revistas, em todas as faixas etárias, né, que a CPAD vem desenvolvendo, porque a CPAD, os irmãos sabem que é uma empresa e ela busca o lucro, então por isso que ela dividiu as revistas em faixas etárias menores, 0 a 2 anos, quem diria, há 20, 30 anos não existia isso, né? Então não existia a revista de jovens, só existia jovens e adultos, né? Então ela separou tudo. Então nessa separação houve o quê? Preparação e qualificação específica para determinados assuntos de acordo com a faixa etária. Então isso requereu de nós o quê? Mais compromisso com a escola, para que a gente possa aprofundar mais os assuntos. Ainda nós temos um dos principais desafios, olha bem, vocês ouviram aí, que foi falado de desafio, né? Então não vou falar mais de desafios. É elaborar aulas que vençam a apatia dos alunos. Então surge a pergunta, leiam. Como manter o que o aluno aprende desinteressado? Se eu tenho habilidade e não tenho competência. Porque quem tem competência tem habilidade. Agora, nem todos que têm só habilidade não têm competência. Então, aí eu procurei uma melhor definição bem simples sobre isso aí. Tá bom? Então, aqui, como é que eu mantenho meu aluno atento e interessado? Isso é interatividade, para que o binômio ensino-aprendizagem seja qualificado dentro de uma escola bíblica. Eu preciso entender isso aqui. Para isso, aí na apostila nós temos 7 passos, que é o ensinar e o aprender. Digam comigo: agir com dedicação, atender às necessidades. Eu pergunto, de quê? De quê? Ter disposição para ensinar o quê? Utilizar técnicas e recursos adequados, se aperfeiçoar, planejar, mudar o comportamento.
Então, a minha apresentação hoje, rapidamente, de uma forma bem resumida, você às vezes pode pegar a minha apostila, a minha parte, que começa depois da página 12 e antes da página 14, até a 17, né? Aí o que é que vai acontecer? Você vai ler, mas quando você chegar em casa, que você for ler, você vai ver que tem tudo isso aí. Tá bom? E eu vou pedir a participação também de vocês em um ponto aqui. Vamos lá. Agir com dedicação. É só um slidezinho para cada um. Então só são 7 slides. Não ministrar aulas por improviso. Vocês sabem o que é que diz Romanos 12, 7? Todo mundo sabe. Se é ensinar, que haja... Já foi falado aqui. Se eu não tenho capacidade para ser professor da escola bíblica, eu preciso me qualificar, me preparar para depois voltar. Então, eu não estou dizendo que você tem que entregar o cargo, mas se qualifique, busque. Então, à medida que você vai buscando a qualificação, a capacitação, Deus é o melhor capacitador para a tua vida e Ele ensinar a Bíblia a você. Então, é necessário nunca improvisar nossas aulas. Eita, hoje é domingo, amanhã, presbítero Saulo, é aula aqui, não é isso? Na escola bíblica, na rede central, é amanhã. Eita, eu nem li a revista ainda, ó. Qual é o assunto mesmo? Né? É do materialismo e ateísmo, né? Aí vem os termos aí que nós já ouvimos aí. Vamos aprender o que é ateísmo. Olha, eu tenho um colega profissional aqui, só a graça, meus irmãos. Ele era evangélico, ele casou com uma mulher da Igreja Universal do Reino de Deus, muito tempo junto, e hoje ele é ateu, e ele me bombardeia diariamente pelas redes sociais, que ele é muito meu amigo, ele tem 70 e poucos anos já, ele aposentou ano passado, com um negócio de ETs, extraterrestre, né? Direto, porque ele está acreditando nisso, ele está acreditando nisso. Então eu estou bombardeando ele também com o lado. Eu estou aproveitando esse trimestre agora e estou bombardeando ele. Eu mando 10, não sei quantas mensagens lá no zap dele. Falei assim, irmão, isso aí tudo é balela. Aí eu vou ter que explicar, coisinha por coisinha. É um amigo aí que a gente tem, que ele diz que agora ele é à toa, né? Porque eu sou ateu, graças a Deus, né? Então aqui, irmãos, a vida dos meus alunos vai traduzir exatamente a extensão da minha dedicação. Compreender, eu preciso, enquanto educador buscando ser como professor, a diferença do que é pregação e do que é ensino. Porque o ensino fica, a pregação é passageira. Toda vez que eu lembro desses dois detalhes, eu lembro do meu pai. Que meu pai, na minha adolescência, meu pai era balanceiro, depois se tornou escriturário aqui no grupo Otton Bezerra de Mello. Aqui meu pai trabalhava nesse escritório que eu estou vendo aqui. E às vezes meu pai estava de plantão ali na balança, né, porque era caminhão 24 horas entrando aqui na usina de cana-de-açúcar, e meu pai às vezes não podia ir para a rua São José, número 76. Então o que acontece? Ele ficava no basculhante ali esperando um obreiro passar. Aí quando passava um obreiro, ele chamava fulano, conhecia todo mundo, né? Presbítero de saudosa memória Vicente Paulo, né? Ele chamava fulano, vem cá, como é que foi o culto? Ah, presbítero Vicente Paulo, foi uma benção, o culto foi maravilhoso. É mesmo? É? Quem foi o pregador? Eita, o nome dele, eu não sei quem foi o presbítero, tá? Mas onde foi que ele leu? Eita, também eu não sei. Mas a mensagem não foi tão poderosa? Ah, foi, oxe, muitos irmãos glorificando, enaltecendo a Deus lá. Ele falou, mas você não sabe nem onde foi feita a leitura da palavra de Deus? Ah, presbítero Vicente Paulo, não sei não. Então, que impacto é esse? Então, isso é pregação, irmãos. Aquele momento que às vezes você passa do portão, se alguém perguntar para você onde foi que o pregador leu a Bíblia, você não, às vezes não sabe. Agora, quando é um ensino, que você senta, que você degusta, que você rumina, igual os ruminantes, né? Leva para dentro, passa um bom tempo, joga para fora e vai mastigar. Venta fofa e o berço mole é a turma que faz isso, que é os gados, né? Venta fofa e berço mole. Aí fica o berço assim, para um lado e para o outro,
ruminando o que degustou. Assim é a vida do cristão, irmãos. A gente tem que ruminar, a gente tem que ler a Bíblia. Ouvimos aqui, você lê a Bíblia, quando é amanhã vai ler naquele mesmo texto, é outra coisa que Deus te dá. Então, essa questão do hábito, crie o seu quarto de guerra. Quarto não quer dizer apenas um quarto, não, qualquer ambiente. Crie hábitos, horário para ler a Bíblia, né, para estudar a Bíblia, porque ler a Bíblia por ler a Bíblia é ler um livro comum. Agora, ler a Bíblia, pegar a Bíblia para ler e estudar, rabiscar a Bíblia, não é pecado não, irmão. Pega teu caderninho, teu portfólio ali e vai ali anotando, né, teu sermonário, tu vai anotando tudo ali, né? E eu tinha um sermonário que, quando eu vim embora do Tocantins para cá, aí teve um pastor que hoje, de saudosa memória, Robervaldo Santana, né, falou assim: esse aqui você não leva para Pernambuco não, esse aqui é meu. Não me dê, é meu. Não. Aí ficou, ele, não, vou te dar mais não. E eu fui buscar na casa dele, ele não devolveu não, irmão. E eram muito amigos, né, um pastor, né, muito amigo. E ele ficou com o meu sermonário. E aí eu estou assim, sabe, né, para poder elaborar outro. E geralmente quem vai para o improviso, para a aula, não para o improviso, para o improviso, comete um problema muito grave que a gente enfrenta lá, e a gente já tentou sanar isso aí. É o professor contar testemunho dele na hora da aula. É verdade, perde muito tempo, né? Verdade. Então improvisar é complicado. Então, olha, pregação é a força que levanta. Sua resposta é imediata. Todo mundo se alegra e glorifica. Mas o ensino é o poder que vai sustentar. Seu efeito, ele é gradativo. Ou seja, ele é a médio e longo prazo. A educação, ela é um processo, né, gradativo. Ela vai crescendo. Quanto mais você mergulhar naquele assunto, que você gostar e entrar naquele assunto, pode ter certeza, irmão, você vai se apaixonar. Por exemplo, virou, né, o ano de 2021 para 22. Aí quando amanhecia o dia, né, a gente sempre dorme de madrugada, né, mas eu não consegui dormir. Aí eu sentei na mesa lá na cozinha em casa, falei, eu vou ler a história do profeta Jonas. Pronto, li o livro do profeta Jonas todinho. Aí eu falei assim, eu já conheço essa história, mas eu vou escrever o que eu estou lendo. Rabisquei a Bíblia, eu pego um pedacinho de papel, minha Bíblia é cheia de papelzinho dentro de mim, e vou rabiscando o que o Espírito Santo de Deus está me dando. Porque cada pregador tem uma metodologia de ensino diferente. Crie hábitos para saber qual é a sua metodologia, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, agir com dedicação, porque a escola bíblica tem dois inimigos. Olha, irmão, tinha tanta coisa aqui, mas eu estou resumindo só nisso aqui. Dois inimigos: rotina e improvisação. O pastor Aguinaldo Beto gosta muito de falar disso aqui. Rotina e improvisação, né? Então, é necessário nós não tomar atalhos, mas a gente nunca cair em rotinas. E improvisar é muito perigoso. Tem solução para isso, pastor? Tem. Já foi falado muito aqui, mas eu estou resumindo: investimento didático. Invista em você como professor, invista em materiais, né? Invista em qualificação profissional. Por exemplo, nós aqui na Rede Central estamos lutando, irmão, para conseguir um data show. A gente vai conseguir, em nome de Jesus. Nós vamos ter na Rede Esperança, irmão, muitos. Por exemplo, nós começamos um projeto aqui para a biblioteca, né, da Escola Bíblica Cristã. Nós já temos 3 caixas de livros, mas a gente ainda não tem o espaço físico. Como o presbítero Jefferson aqui na plenária dele aqui falou, as crianças nossas hoje, porque a salinha ali só tem uma sala ali ocupada, fica um grupo de crianças ali no canto, outra ali no canto, aqui fica os pré-adolescentes, né? As irmãs ficam aqui, os irmãos ficam ali, os jovens ficam ali. Tem outra classe, não tem? O discipulado fica não, o discipulado é na terça, e tem os juniores também. Imagina, aí teve um dia que eu estava dando aula aqui para as irmãs, né? As criançadas daquele grupo ali, mas deu um grito assim,
Aí o que é que acontece? Espaço físico, irmãos, a gente está em processo de construção. Então Zacarias 4:10 diz assim, como o pastor Jonathan falou mais cedo hoje de manhã, né? Nós não devemos desprezar as coisas pequenas, porque um dia elas serão enormes. Então vamos regar, a árvore vai crescer. Eu comparo a tua vida, a minha vida, como uma árvore. Nós somos uma árvore. Nós temos 3 tipos de crescimento, tá? É um crescimento vertical, crescimento horizontal e crescimento para baixo. Crescimento para baixo, raiz solidificada, né, mergulhar para receber os nutrientes do Espírito Santo. Horizontal é o que nós estamos fazendo aqui, de irmão para com irmão. E o conhecimento vertical é aquele que você com Deus se conecta para receber a mensagem dos céus, tá? Então, investimento didático. Quando você, o presbítero Henrique falou aqui, quando você for comprar livros, não compre chorando. Eita, esse livro está muito caro, irmãos. Isso aqui está caro. Não, é investimento. Eu falei para alguns, eu só compro livro quando eu vou ler o livro. Porque comprar livro por comprar, eu não compro não. Eu não compro pela capa, né? O livro que impactou a minha vida quando eu era jovem, o Diácono Eliseu Batista sabe muito bem disso, foi A Quarta Dimensão, do pastor Paul Yong-Shu, David Yong-Shu, de saudosa memória. Então, o planejamento, nós vamos falar mais na frente também, com relação a esse planejamento. Segundo, atender às necessidades. De quê, irmãos? Das respectivas faixas etárias de cada classe. Então, eu sou especialista em uma classe, de criança, de jovem, de adolescente, de juniores. Então, a sua especificação, ela é para a tua classe. Por exemplo, o departamento infantil, provavelmente, daqui a um tempo, vai ter uma capacitação específica só para as professoras da área infantil. É importante. Hoje nós estamos capacitando, né, os jovens e adultos do respectivo estado civil, né? Então, o que é que nós observamos? Por exemplo, no Tocantins tinha uma classe lá que era das irmãs recém-casadas, e tinha uma outra classe que era das outras irmãs mais idosas. Então, tudo separando por faixa etária. E a CPAD, pensando nisso, foi muito inteligente, né? Psicológicas, ou seja, necessidades psicológicas, ter sensibilidade ao falar. Paulo diz aos Colossenses, capítulo 4, versículo 6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais responder a cada um como convém. Ou seja, às vezes você, professor, recebe uma pergunta de um aluno, né? E às vezes, se você asperamente fala àquele aluno, eu pergunto, ele vai voltar na próxima aula? Então vamos tratar, né? Aprender a tratar, como disse o pastor Gesiel Nunes Gomes, né? Quando eu participei de um CAPED, foi uma pregação à noite lá em Imperatriz, no Maranhão, né? Ele falou algo dessa necessidade, da sensibilidade que eu como obreiro, nós como professores precisamos ter justamente no falar, porque o falar é muito importante na área pedagógica da educação, porque vai transformar aquelas pessoas que estão te ouvindo, elas estão ali acreditando naquilo que você está falando. Por isso que ser professor é ser transformador, né? De ideias e de ideais, tá? Atender, pode falar, nós estamos numa escola. Muito bem, presbítero Felipe, justamente. Necessidades espirituais para ser alimentado através da palavra de Deus. Salmo 119, verso 11, escondi no meu coração para... Então, primeiro receba, como diz Esdras, foi citado aqui, né? Esdras capítulo 7, versículo 10. Esdras primeiro, né? Ele buscou, se alimentou, né? Se preparou para depois ensinar. Ele cumpriu, praticou e depois ensinou, né? A lei do Senhor. Ter disposição para ensinar. Quem é que não tem? Atos capítulo 8, versículo 30 e 31 fala daquela corrida lá de Filipe, né? Entendes o que leis? Como eu poderei entender se não há quem me explique? Né? Pararam a carruagem e o eunuco ali da rainha Candace, né, ouviu a palavra de Deus. É a necessidade do processo ensino-aprendizagem. Ou seja, Deus possibilitou o momento certo, na hora certa, para alguém
receber a salvação, e esse alguém foi o eunuco. O aluno precisa se sentir à vontade para ouvir, falar, aprender e ensinar. Então o aluno, ele não está na classe apenas apático, ele tem que ter participação, ele tem que ser envolvido nos métodos de ensino que nós vamos falar daqui a pouquinho. Cada aluno espera um ensino que aborde a sua realidade e que ao mesmo tempo aponte as verdades bíblicas. Você, por exemplo, já foi falado aqui, todas as vezes que nas revistas da escola bíblica, e realmente é isso que acontece muito, tem muitos termos técnicos, né, em grego e em hebraico. Então, se você não sabe pronunciar, não pronuncie. Mas se você quer aprender a pronunciar, procure alguém que sabe, ou vai ler, e você vai aprender alguma coisa, expressões, né, em hebraico e em grego, para saber o significado. Por exemplo, nós estamos numa lição aí, porneia. Que nome, né, irmão? Porneia, prostituição, não é? E muitas outras coisas. Aí vai lá, aparece um montão de nomes técnicos aí, que às vezes a gente passa por cima. Aí o aluno pergunta para a gente, e às vezes a gente não sabe explicar. O professor tem que ser não o decodificador, ele tem que decodificar a mensagem, tá? Usar técnicas e recursos adequados, já foi falado bastante aqui. Recursos instrucionais variados. Hoje em dia não se fala mais em videocassete, né? Hoje em dia não se fala mais em retroprojetor, fala em data show. Então, o desejo nosso, irmão, vamos sonhar sonhos altos, vamos lutar para que em cada campo eclesiástico tenha um data show. Tenha. O que eu sempre usei aqui na Rede Central é porque eu tenho acesso, eu pegava do Instituto Federal, vinha aqui para a gente utilizar. Quando o presbítero Juarez ministrou aqui o negócio da Páscoa, não foi com a gente aqui, lá de Água Preta, a gente usou o data show. A gente ainda não estava usando aqui o telão, eu agradeço muito a Deus por essa bênção, né? Então, adotar linguagens adequadas à faixa etária. Então, segunda-feira próxima passada, a professora do pré-adolescente faltou. Quem foi dar aula? O presbítero Saulo, né? Falar de quê, Saulo? Amor, os pré-adolescentezinhos, né? Então, utilizar métodos de ensino. Eu quero que você pegue a apostila aí agora, me ajude aí. Eu tenho aqui vários métodos de ensino. Por exemplo, tempestade de ideias. O que é isso? O que é um método socrático? Aquele método de perguntas e respostas. Não é isso? Eu pergunto, você responde, você pergunta, eu respondo, na condição de professor e na condição de aluno. Porque engana-se o professor que pensa que não aprende com o aluno. Aprende e muito com o aluno. O aluno tem muito para ensinar a gente. Sim ou não, irmãos e irmãs? Então, o que é um método de pré-leção? O que é? Os irmãos ali já falaram de outro método do José Carlos Libânio, que eu fui obrigado a ler aquele livro do Libânio umas 2, 3 vezes para fazer concurso público, né? E também não somente o Zé Carlos Libânio, mas o Demerval Saviani, quem é da área pedagógica aí, minha esposa é pedagoga, sabe? A gente lê muito esses livros. Então, hoje, irmão, eu vou falar, eu não quero mais ver esses livros na minha frente, não. De tanto que eu li esses livros para fazer concurso. Então, sim, meu. Professor, desculpe, é normal infantilizar a aula na classe das crianças? De maneira nenhuma. A irmã falar foi de criança. De maneira nenhuma. É um método. É um método que vai atrair. Eu tenho que falar. Por exemplo, eu fui professor de uma disciplina lá no estado do Tocantins, né, Estudos Regionais, Sociologia e Extensão Rural. Então, como tem extensão rural na disciplina, olha bem, eu dava aula de Sociologia, dava aula dos estudos regionais, no caso do estado do Tocantins, do norte do estado do Tocantins, e na hora que eu ia ministrar sobre a extensão rural, por exemplo, quando a gente ia fazer visita, aqui a gente chama engenho, lá chamam parcela, que a gente ia nas parcelas, estava lá na casa de um homem que tinha sua casinha de barro, aí ele tinha lá o filtro, né? Aí a gente ia ensinar a ele como é que se planta milho em suco e não em cova.
Aí eu tenho que falar a linguagem dele. Não é eu fazer ele subir a minha linguagem, eu tenho que descer na linguagem dele e falar mesmo. Igual ele fala para o Mod, Kuma, né? Mas o senhor plantando aí por esses... Como é que é mesmo o nome desse negocinho aqui? É um torrão, aí é um camalhão. Ele às vezes não sabe falar de camalhão, né? Ele não sabe falar os nomes técnicos e a gente vai. Eu falei, não, mas se o senhor plantar aqui, vamos fazer uma experiência? Vamos pegar aqui 2 metros aqui. Eu vou jogar 8 sementes, 4 sementes de milho em cada metro. Então eu tenho 8 sementes numa extensão de 2 metros. Vamos ver quantas plantas o senhor vai ter lá e quantas espigas o senhor vai colher? Nesse mesmos 2 metros, o senhor vai plantar aqui os seus camalhõezinhos, essa torrão aí que o senhor chama, vamos, coloque ali 3, 4 sementes. Aí ele fazia a comparação, quando tudo, depois de 3, 4, 5 meses, aí ele via onde é que tinha mais produtividade. Então isso você tem que se igualar a ele, na linguagem, você tem que deixar a tua técnica e você falar a linguagem do teu público, tá bom? Alguém mais? Algum? Ó, a pré-leção, o que é pré-leção? Irmão, lê aí para mim, na apostila. A gente, estou terminando já são 3 e quase. Olha que coral bonito, eu gostei, eu gosto assim do coral. Ó. Vamos lá, 1, 2, 3. Não há oportunidade para discussão. Pronto. Por exemplo, na pré-leção eu estou aqui, ó, dando o meu conteúdo. Aí você vai, professor, não, depois da aula eu explico, eu te dou a oportunidade. Ou seja, só eu falo. Já viu que tem gente assim que é detentor do conhecimento, pensa que ele sabe tudo? Irmãos, aula, principalmente escola bíblica, tem que ser aberta, tem que ter debate. Tem aulas que às vezes você nem consegue terminar o conteúdo, sim ou não? De tanto socrático, de tanto método socrático, perguntas e respostas. Agora nós já vimos aqui que tem irmãos que às vezes faz uma pergunta aí, eu sou esperto, eu não sou bobo, aí eu refuto a pergunta e digo assim, então qual é a sua opinião sobre esse assunto? Aí a pessoa pula, escorrega para ali, escorrega para cá e fala assim, não. Então a gente tem que saber como é que os tipos de pergunta vêm para testar quem está ensinando, né? Infelizmente, irmão, no meio da casa de Deus tem isso também, né? A pessoa querer demonstrar mais conhecimento do que o outro, né? Ninguém sabe como convém saber. Então, a pré-leção, só um fala, socrático, perguntas e resposta. Isso é um método muito proveitoso. Discussão, debates. No debate, quem é que aprende? Todos, tá? Trabalho em grupo, que já foi falado aqui. Tempestade de ideias. Eu gosto demais disso, né? É o que eu estou fazendo aqui com os irmãos. Estou fazendo uma tempestade de ideias. Às vezes eu questiono, peço para os irmãos ler. A gente questiona, pergunta vai, pergunta vem. Claro que não está tendo muitas perguntas, graças a Deus, né? Então a gente vai jogando as ideias, porque quando as ideias elas estão, vamos falar sobre Calvário, pronto, a lição é sobre Calvário. Então dentro do Calvário, qual é a tua opinião, a tua, vamos fazer uma tempestade de ideias, vamos trocar ideias e a gente vai ter uma melhor formação sobre aquela expressão Calvário. Por exemplo, banalização. O que é banalização, irmão? Sutileza. O que é sutileza? Todos os irmãos sabem aqui, né? Porque estão aprendendo aí na escola bíblica, graças a Deus. Demonstrativo. Demonstrativo. Você está tratando de tempestade de ideia, você também tem cuidado com aquele Fausto Silva dentro da igreja. É verdade. Ele mesmo faz a pergunta e ele mesmo dá a resposta, realmente. Porque, irmãos, olha, nós só devemos perguntar quando nós temos dúvida para aprender. Eu fazer pergunta ao meu professor sabendo da resposta, eu não devo fazer esse tipo de pergunta. E não é isso que a gente vê muito? Então tudo bem, então os irmãos estão aqui para se qualificar, né? Se preparar. Então os irmãos com certeza vão, não tenham medo não, viu, irmãos? Mas nós somos desafiados todos os dias na escola bíblica, nós somos desafiados, tá? Demonstrativo. Por exemplo, eu sou professor de topografia, tá? Então eu vou mostrar para os meus alunos como é que se instala um teodolito em cima de um tripé, em um ponto materializado topograficamente, que é um piquete. Aí eu tenho que realizar as 4 operações básicas. Qual é? Instalação do tripé,
estacionamento do teodolito na base do tripé, centralização e calagem, nivelamento. Então, para fazer isso, eu vou demonstrar para os meus alunos. Olha, é assim, assim, assim. Outro método demonstrativo é você trazer figuras, né, trazer maquete, tá? Os irmãos de Paulista vão ter que se retirar agora, tá, irmãos? Porque a viagem é longa. Deus abençoe. Tá, os cultos começam mais cedo lá. Ele já falou cedinho com a gente. Deus vos abençoe. Glória a Deus. Pelo zap a gente se fala, Júnior. Evangelista Júnior. Então, narrativo. Quando é que eu tenho um método que eu posso utilizar que é narrativo? Quando é, irmão? Lê aí para nós, nesse material abençoado de vocês. Narrar uma história ou fato conhecido, parábola. Olha, aí na apostila tem todos os versículos. Eu selecionei apenas, às vezes, 1, 2 livros ou epístolas ou cartas para cada um. Leia em casa, porque eu estou preocupado também com o tempo, né? Tá bom? Então, é muito importante. 5, se aperfeiçoar. É isso que nós estamos fazendo aqui. Não é isso? Investir, irmãos, na escola bíblica. Olha, se Deus te dá condições financeiras, quer ser abençoado, invista na escola bíblica cristã. Ah, eu tenho condições? Tenho. Eu compro uma revista, eu tenho condição de comprar 10. Então compre 10 e doe. Faça isso, para você ver, Deus abençoar. Ah, os irmãos estão indo ali, eu não posso ir, eu gostaria de ir, eu não posso ir, então vou ajudar de outra forma. Então, fazendo isso, Deus vai te honrar. Então, isso aqui é o aperfeiçoamento que a gente tem para superar o quê? As causas do fracasso na EBC. As causas estão aí. Me cita 2 causas, né, de fracasso hoje na EBC. Só 2 das que eu listei aí. Falta de Dinamismo. Falta de adaptação ao tempo. Tempo, todo mundo reclama, né? Ninguém tem. Falta de preparo bíblico pedagógico. Pronto, então hoje os irmãos estão começando a ter um preparo bíblico. Por exemplo, você já tem uma apostila para ler, para comparar os versículos que nela aí estão, né? Vai ter essa minha apresentação, eu vou disponibilizar isso aqui para os irmãos também, tá? Então é muito bom a gente superar o que é fracasso na escola. Então, para isso eu preciso melhorar a minha aula, a minha dicção como professor. Por exemplo, eu não tenho um peito forte, porque tem irmãos que têm uma voz de trovão, voz bonita, voz bem. Eu não tenho. Então eu procuro. Por exemplo, os irmãos não sabem, mas vão saber agora. Eu troco R por L. Mas os irmãos já notaram isso aí? Não, tá vendo? Então eu aprendi uma técnica. Somos 2? Não, eu notei. Anotou? Olha aí. Eu aprendi uma técnica justamente para poder driblar isso aí. Por exemplo, vou falar a palavra igreja. Pronto. Os irmãos viram alguma diferença? Por exemplo, falar problema não é melhor falar dificuldade, né? São sinônimos, não é verdade? Só para os irmãos entenderem que é necessário eu procurar superar aquilo que é fracasso, né? Por exemplo, eu fico muito maravilhado quando eu vejo irmãos ministrando a palavra de forma extraordinária. Quem estava aqui naquele dia do soldado, no culto do soldado, o jovem, a gente que fica aqui em cima, o jovem, ele estava tremendo, irmão, dando a ministração ali, falando sobre a arca, falando sobre o tabernáculo, tremendo, e Deus usando ele poderosamente. Tem um garoto aqui mesmo, dos jovens aqui, filho da irmã Silvana, né, que ministrou aqui uma palavra, né, antes do pregador. Olha, irmão, foi 1000 vezes melhor do que a do pregador oficial, né, que veio do Rio de Janeiro, né? 1000 vezes. O menino falou a vida de Estevão toda. Ele não sabe, mas ele fez uma exegese da vida de Estevão maravilhosa. Um jovem aqui nosso. Os irmãos viram, né? E depois desceu, subiu para cantar. Eu fiquei olhando assim, eu falei, que coisa maravilhosa. Eu falei, graças a Deus que está gravado. A gente vai lá, escuta, vê lá no YouTube, né? Pega e fica analisando. Isso é remoer, aprender, irmãos. Porque tudo que é bom dos outros, pegue e ensine, multiplique. O que é ruim, ó, joga para fora, né? Ó, orar e pedir sabedoria a Deus, isso aí todos nós fazemos em nome de Jesus. Estudar e não apenas ler o assunto. Estudar é diferente de ler, tá?
É igual, ler a Bíblia, a gente lê a Bíblia normal, mas estudar a Bíblia é totalmente diferente. Ministrar a aula objetivamente, por exemplo, a revista, ela tem seus objetivos, então vamos seguir, para a gente não perder o raciocínio do título, né, da epígrafe que traz lá. Porque, por exemplo, fizeram uma pergunta ao pastor Osiel Gomes, ali de Tirirical, na Assembleia de Deus Tirirical, em São Luís, como é que eles preparam a revista da escola bíblica. Eles já recebem. Foi isso que eu fiz com os irmãos aqui, ó. Fiz com os irmãos aqui que ministraram para vocês, joguei o tema para eles, claro, né? Nós temos um material de longas datas lá de Imperatriz, do Tocantins. Aí o material que eu tinha preparado, o nosso material, eu preparei, dei só umas pinceladas e falei, o tema é esse aqui. Se virem, estudem, busquem, né? Então isso é incentivo, tá? E sejamos objetivos. Nunca se acomodar. Eita, irmãos, aqui é tremendo, né? Antigamente eu evangelizava demais. Antigamente, vocês já viram que a nossa geração, os nossos filhos não são frequentes em escola bíblica cristã dominical, como nós fomos ensinados pelos nossos pais? Já viram isso? Que a maioria dos filhos dos líderes hoje não frequentam a escola bíblica dominical cristã? Não frequentam. Os nossos filhos, a gente tem filhos em idade de colocar na classe das crianças, não coloca. Aí eu pergunto, essa futura geração que virá, como será? Daqui uns dias, irmãos, porque a escola bíblica cristã, ela é uma extensão de todos os departamentos da igreja. É onde os departamentos usam o espaço para ensinar a todos os seus liderados. Eu gosto muito de falar isso. É onde a mocidade usa o espaço. Então, se os líderes não estão presentes ali para massificar os seus liderados, o que é que acontece? Só vem um grupinho. É por isso que a escola bíblica sofre, né? E eles ficam vulneráveis, né? Justamente. As teorias por aí afora. Seculares, né? Tá. Aplicar João 3,30. É necessário que ele cresça e que nós, né, diminuamos. E que eu diminua. Sexto, planejamento. São 7 passos, né? Saber o que vai ensinar, a quem ensinar, a estratégia, que são os métodos de ensino que nós já falamos, socrático, né? Preleção e entre outros, tempestade de ideias, narrativo, que será usado, e os recursos que dispõe para nós utilizarmos. Olha, irmãos, nós temos poucos recursos, né? Aqui na rede central, o que foi que eu fiz? Eu fiz um investimento, comprei, como é o nome daquele limão? Quadro branco, com aqueles tripés, comprei para cada classe, né, as principais classes aqui, e o nosso próximo passo, juntamente com a coordenação, porque aqui nós temos 3 coordenações, a da escola bíblica, a dos novos convertidos e das crianças. Agora observe, todas fazem parte da escola bíblica cristã. É verdade? Nós temos classe de crianças, então nós vamos futuramente qualificar esses departamentos. Agora, claro, trabalhando sempre em comum acordo, né? Buscar outras fontes de consulta. É só a Bíblia que a gente tem que estudar? Não, procure investir em bons livros. Tenha, olha, um obreiro, quando eu falo obreiro, eu falo genericamente, tá? Obreiros e missionárias que se prezam tem que ter uma boa biblioteca. Tem que ter uma boa biblioteca de livros que chamem a atenção e que você goste e que vocês leiam, tá? E crie esse hábito da leitura, como nós ouvimos aqui. Ter interatividade com outros professores. Termina, antigamente, no meu tempo de jovem, adolescente, terminava a escola, a gente ficava ali, conversando, depois de algum tempo é que a gente ia embora. Hoje em dia, termina o culto, termina a escola bíblica, cadê fulano? Eita, já foi embora. Vocês já viram que a disparidade está muito grande entre os irmãos? Então nós precisamos lutar por essa interatividade. O que é interatividade? Por exemplo,
entre os professores tem que haver muito essa unidade, porque a unidade vai gerar crescimento. Então, quanto mais um professor dialoga com outros professores naquela mesma classe, ou até mesmo de outras congregações, porque tem muitos irmãos aqui de Barreiros, parece que tem medo de vir aqui na Rede Central no trabalho de escola bíblica, porque na segunda-feira só tem trabalho de escola bíblica em Barreiros aqui na Rede Central, e às vezes tem muitos obreiros principalmente que preferem ficar em casa e não vêm para cá aprender e cooperar conosco aqui, não é? A não ser que esteja escalado no culto de oração, porque segunda-feira os cultos só são culto de oração, né? Entender e compreender, porque entender é diferente de compreender, né? Às vezes eu entendo, mas não compreendo. Agora, quem compreende é porque entendeu. Dentro da lição, os objetivos da lição são 3, Saulo já falou aqui, os tópicos a serem, né, desenvolvidos e concluir a lição. Está lá, a lição tem tópicos e subtópicos. Normalmente são 3 tópicos e em cada tópico 3 subtópicos. Meu pai chamava de tese. Eu achava aquilo ali lindo. Aí foi o motivo também que me levou, né, a buscar mais, galgar o conhecimento, né, porque eu tive escola dentro de casa, tá? Então a lição, ela tem esses 3 pontos básicos aqui, irmãos. Objetivo, a gente tem que traçar, para cada tópico é um objetivo, tá bom? Último tópico, mudança de comportamento. Aqui está a chave, o segredo. Eu só escrevi isso aqui, ó. Este é o requisito básico para obtermos aprendizagem e adquirir interatividade entre os professores e alunos em uma escola bíblica cristã. Esse é o ponto básico, interatividade. Para que eu tenha mudança de comportamento, como eu já falei no início, a mudança de comportamento, ela vai se traduzir em sinônimo de aprendizagem, tá? Eu tenho o poder, através da palavra, de mudar o teu comportamento, porém o teu caráter não. A forja, né, pertence a Deus mudar o teu caráter. É uma transformação que é feita pelo Espírito Santo de Deus na tua vida. Eu não posso fazer. É Ele, Deus, que vai fazer na tua vida. Agora, te ajudar no teu comportamento para mexer com você e dizer, rapaz, vamos ler junto esse livro. Por exemplo, na nossa juventude, quando eu era estudante na Rural do Rio de Janeiro, né, quando eu namorava com a minha esposa, o coordenador, eu era vice-coordenador de adolescentes, o coordenador dos adolescentes, ele instigou a gente a ler o livro da 4ª dimensão. E nós estudamos o livro desenhando as 4 dimensões. Irmão, foi a partir daquele tempo que nunca mais, quer dizer, eu já não fazia, mas agora que não faço mesmo, nunca mais, e eu reprovo pregadores que, sou eu, tá, irmãos? Que fica, pisa na cabeça de Satanás, faz isso. De maneira nenhuma, ele é poderoso, irmão, ele já foi vencido na cruz do Calvário. A gente não pode brincar com o nosso inimigo, a gente tem que conhecê-lo, como diz lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 14 em diante, né? Tomar todas as armaduras de Deus. Paulo diz, não subestimemos. Justamente, não subestima, né, os teus adversários. Procure conhecer e saber onde atacá-los, não é verdade? Então, queridos, que Deus, essa é uma frase que, agora eu faço igual a Henrique, essa frase é carregada comigo. Eita, olha, erro do computador, irmãos, erro do computador, me perdoe, vocês já vão receber corrigido. Eu acho que foi, porque essa última tela aqui, eu acho que foi as 2 últimas, eu terminei hoje 2 horas da manhã, né? Então eu acho que foi isso, porque saímos daqui quase 9 horas, né? Eu acho que foi isso. Perdão, que Deus nos abençoe no seu infinito e bondoso amor. Atos 20, 24, esse é o meu versículo. Né? Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho, né? É tão grande o versículo que às vezes eu esqueço, irmão. Para dar testemunho, quem me ajuda aí? Atos 20, 24. Estou fazendo aqui um interrogativo. Faz de conta que eu esqueci o versículo. Tá bom? Eu esqueci mesmo, irmão. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Pronto, vocês me fizeram lembrar. Amém?
nós somos falhos. Olha, como diz Chaplin, né? Ele aprende no lado secular, né? Nós não somos máquinas, homem é o que somos. Mas parte devocional, sim, eu concordo. Amém? Então, queridos, que Deus vos abençoe. Agora, eu quero o patrocinador, o Fênix, agradecer. Foi o único que a gente conseguiu alguma coisinha. Eita, agradecimento. Foi o sono, viu, irmãos? Minha esposa é minha professora de português. Olha, queridos irmãos, ao pastor Jonathan, pelo carinho, pela confiança que tem dado a gente aqui na escola bíblica, né? Eu quero agradecer ao Tony, que nos ajudou aí no telão. Deus te abençoe. Tu é uma bênção na escola bíblica. Olha, equipe de apoio lá na secretaria, né? Irmã Donita, irmã Sandra, irmã Elda, Marleide, Edinha, né, professora. Na cozinha, né, sobre a coordenação da nossa irmã Silvana, nós temos Rosário, irmã Graça, Glaucevânia, Aglatine, irmã Tine, Luzinete, Ivanise, Elisângela, irmã Nana, Osana, irmão Marcelo. Na barraca, olha lá, Diva Luísa, Vânia, Vanessa, peraí, irmãos, irmã Tânia, né? Aos meus amados e queridos irmãos, companheiros de vida eterna, palestrantes junto comigo, presbítero Saulo, presbítero Jefferson, presbítero Henrique, Deus vos recompense. Não tenho presente, porque o presente eu já dei em nome de Jesus. Amém? Agradeço a todos os campos eclesiásticos, aqui a presença, né, dos nossos amados e queridos irmãos aqui presentes conosco, né, em nome de Jesus. Não vou citar nome, eu louvo a Deus e eu prometo em nome de Jesus que eu irei visitar todos os campos eclesiásticos. Campi, porque é do plural, né? Vou falar campos eclesiásticos, né? Campi eclesiásticos. Aí nós vamos, em nome de Jesus, visitar todos. Às vezes, irmão, a gente está com uma programação para visitar Olinda. Olinda já está pedindo lá. Aí sabe o que acontece? Aí, quando a gente está na programação, aí o pastor Jonatas, você está escalado para Toritama, para Santa Ceia. E a gente tem que obedecer, né? Você está escalado para Maragogi. Está escalado, então a gente vai obedecendo. E quando vai sobrando ali, a gente vai fazendo nosso tempo. E a gente vai vendo. São José já quer outra capacitação, já teve, vai ter que esperar, só Deus na causa. Deus em Cristo vos abençoe. Tem um sopão ali, irmãos. Amém? Vamos colocar de pé, agradecer a Deus. Tem alguém aniversário? O presbítero Felipe está de casamento, né? Vem aqui à frente, meu amado. Aniversário essa semana, que quer receber a oração.